Olá, bom dia. Hoje é o dia 17 de maio. Eu gostaria de continuar essa meditação com você, baseada na graça de Deus. E gostaria de ler então em Romanos capítulo 3, verso 30. Romanos capítulo 3, verso 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Nós vimos então nas meditações anteriores, baseadas em Romanos 1, 2 e 3, que Deus nos colocou, nesse texto, nos colocou no mesmo ao pé de igualdade com todos aqueles que eram diferentes de nós. E como o mundo na época era dividido entre dois grupos, né, os judeus viam o mundo dividido entre dois grupos, eles mesmos, os filhos da circuncisão, e os outros, que eram às vezes chamados também de gregos, os incircuncisos. Paulo diz, então, defendendo essa tese, ele diz que tanto um grupo quanto o outro se encontram completamente perdidos, precisando da graça de Deus. E nós vimos ontem, em 3:24, que nós somos gratuitamente justificados mediante a graça de Deus. Qual é a chave que Deus nos dá para que possamos abrir essa porta da graça? É uma palavra super pequena, né? Principalmente em nossas línguas latinas. Né? Fé, foi, em francês, foi. Parece pequeno, mas é uma chave muito grande e muito importante. Nesse texto ele vai para explicar como acontece essa fé. Ele vai contar a história de Abraão, que vai ser considerado como o pai da fé. Muitos dizem que a Bíblia começa com Abraão, são os descendentes de Abraão que vão escrever a Bíblia. O chamado de Abraão é extremamente importante. Deus o chama e é um chamado que vai durar bastante tempo, né? Uma peregrinação muito interessante. E Deus promete certas coisas para Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão, e esse homem, de uma forma que nos é completamente misteriosa, ele vai entrar nessa associação com Deus. Em preparação, é claro, também está a vinda do Messias a esta terra, que segundo Mateus, aliás, começa o seu livro dizendo assim, que ele é filho de Abraão. O que esse homem tem de especial? O que esse homem tem de especial é que o seu chamado, inclusive, aconteceu antes que a lei seja promulgada. Toda a lei sobre aliás, quando ele foi chamado por Deus, ele ainda não era circunciso. Um tratado vai ser feito entre Deus e esse homem, e Deus, tudo que Deus propõe, com altos e baixos, né? Você pode imaginar, na história de um homem, da humanidade, sempre haverá altos e baixos. Deus propõe e ele diz, ok. A fé é como um ok que você dá para Deus. Claro que a gente gostaria mais do que fosse como se fosse um salário. Eu trabalho e Deus me dá. Mas o que é incrível com a graça é que você não trabalha, Deus trabalha e você recebe. O salário do pecado, nos diz Paulo em Romanos capítulo 6, é a morte, mas o dom gratuito em Cristo Jesus é a vida eterna. A graça te dá a vida eterna, o pecado te dá a morte. Quando você trabalha, você recebe, mas você recebe a morte. Quando Deus trabalha, você recebe a vida eterna. Por que será que nós preferimos os sistemas, nós preferimos a religião? Porque a religião diz, não faça isso, faça isso. E você tenta, e tenta, e tenta. A gente conhece no nosso país essa passagem do ano, né? Quando as pessoas fazem promessas e dizem, amanhã, nesse novo dia, nesse novo ano, eu gostaria de nunca mais fazer isso, de praticar mais esporte, fazer aquilo outro, não beber mais Coca-Cola, de não tomar mais sorvete da Que Bom, que bênção, né? Tomar só sorvete mais caro. Só que a crise vem, né, e você não consegue comprar sorvete mais caro, você acaba tomando o outro sorvete, não vou ficar fazendo propaganda, nem sei se existe mais. Eu, como digo aqui aos meus amigos brasileiros no Facebook, eu só tomo sorvete da França. Vou tomar sorvete do Brasil se eu moro na França. Mas percebe que nós preferimos esse sistema de salário.
No texto do capítulo 3 de Romanos está escrito que nenhuma carne, ninguém pode se gloriar. Por quê? Porque não é o trabalho da carne, não é o trabalho da religião, é o trabalho de Deus. Quanto mais cedo você entender que a graça te propõe algo já realizado, mais feliz você será na sua vida. Tudo está consumado, diz Jesus no alto da cruz. Tudo já foi feito. Em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. E lá se vai o pecado, o seu pecado, e lá se vai a morte e o inferno. E o diabo, todos derrotados na cruz do Calvário. Tudo está consumado. Será que você não consegue entender? Será que você não consegue? Abra o seu coração para que o Espírito de Deus te mostre, tudo está consumado. Você não precisa fazer nada. Quando você entra nesse sistema divino, nessa economia divina, a sua produção serão os frutos do Espírito. Fruto, na nossa língua, na língua francesa, em muitas línguas que a gente conhece, é sinônimo de resultado. O fruto do seu trabalho. Na verdade, aqui, no Evangelho, não é o fruto do seu trabalho, é o fruto da sua fé. Você confia e Deus... Paulo estava falando de algo que a gente conhece muito bem, do crédito. O crédito que você recebe é o resultado da sua fé. O crédito que Abraão recebeu, ou seja, o fato de ser justificado pela fé, foi o fruto da sua confiança em Deus. O texto diz, Abraão colocou a sua confiança em Deus e Deus o declarou justo. Declarado justo por Deus, porque ele simplesmente disse sim. Disse sim ao quê, minha gente? Disse sim à obra de Deus para justificá-lo. A salvação no Evangelho de Cristo Jesus, na Boa Nova eterna, é 100% obra de Deus. Sem mim, diz Jesus, vocês não podem fazer nada. Aí no Brasil vocês podem fazer canjica. Acabei de fazer canjica, que eu digo para contrariar os meus amigos, um prato tipicamente francês. Claro que não é, mas é só para contrariar. Para rir um pouco. Você pode fazer canjica sem precisar de fé. Pode fazer um bolo de aipim com o mandioca, com coco, que minha mãe fazia, que é uma delícia. Você pode fazer tantas coisas sem fé. Agora, ser justificado, receber o amor de Deus no seu coração, sem fé é impossível. Está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, a boa nova, ainda mais incrível, minha gente, é que a fé, essa fé também é presente da graça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A fé é um dom de Deus, um presente de Deus. A chave que Deus te dá para abrir a porta da graça é um presente de Deus. E se você não disse aleluia agora, diga aleluia mais tarde. Graças a Deus. Deixe essa graça transformar a sua vida e use a fé que Deus te deu para abrir a porta. Que Deus te abençoe.